Alô, turma boa do canal AV+, grande abraço para vocês. Eu sempre que termino os jogos, venho aqui para minha cozinha, venho fazer uma comida, venho relaxar a cabeça para poder esparecer, mesmo nos momentos de vitória, porque eu já falei isso para vocês, não sou um jornalista resultadista. Para mim, futebol é performance. Para mim, futebol é desempenho. Aliás, como todo esporte, o desempenho dá a você a condição plena de ter muito mais confiança de vencer, de conseguir êxito. Se você não desempenha bem o seu papel, mesma coisa no seu trabalho. Vai que você não desempenha bem, vai mal. Sabe o que vai acontecer? Seu chefe vai chegar para você e vai dizer, ó, tá legal não, você tá errando demais, você não tá conseguindo chegar na hora, você não tá conseguindo cumprir as ordens e você pode tomar um pé. Isso. E o Vasco precisa fazer alguma coisa com o desempenho que o técnico Marcelo Cabo está dando a esse time. Foi um resultado bom pela vitória, pela aproximação, aliás uma gangorra, né? Porque o Vasco estava muito próximo da zona do rebaixamento depois do jogo do Goiás. É a mesma situação depois do jogo do Brusque, que a gente ficou naquela de, bom, estamos aí a uma vitória para entrar no G4. E perdemos para o Goiás e despencamos. Agora de novo, estamos ali em sexto, ainda tem uma rodada cheia, só 3 jogos, tem muita coisa, o Vasco não vai ficar em sexto, provavelmente vai ser ultrapassado e a gente vai continuar nessa gangorra. E agora a gente tem uma sequência difícil, que vamos ter 3 adversários que estão no G4, o Sampaio Corrêa, o Náutico e o Curitiba. Olha, a gente dizer que é uma sequência difícil é duro, porque o Vasco deveria estar no topo. Quanto ao jogo de hoje, foi um jogo, mais uma vez, na minha opinião, muito ruim do Vasco. Muito ruim, um time muito mal posicionado, um time espalhado, um time lento, um time com uma transição muito devagar por conta, principalmente de um jogador que eu não consigo entender o porquê tem essa, digamos, moral para ser titular, que é o Michel, um jogador que está parado há tanto tempo, um jogador que não consegue dar dinâmica ao jogo normal, o cara está parado há muito tempo e a culpa não é dele, a culpa é de quem bota. E o Michel é um jogador que sai no intervalo, o Vasco com menos posse de bola de novo do que o Confiança no primeiro tempo, finalizando menos a gol, mas faz um gol com 13 minutos, numa jogada de sorte, carambolando, a bola sobra para o Gabriel Peck na frente, e o Peck rola para o Marquinhos Gabriel, que acompanha a jogada, e o Marquinhos Gabriel é muito inteligente, dá um toque de primeiro e o MT bate com muita maestria e faz 1-0. Mas ali o Vasco volta a querer jogar no modo administrativo. E aí começa a tomar sufoco, perde posse de bola, dá posse de bola para o adversário, e aí para sustentar é complicado. Começa a tomar sustos, o Confiança perde um gol, o Confiança perde 2 gols, o Berola dando um sufoco em cima do Zeca, numa condição que é básica, de um lateral que não consegue acompanhar com a perna esquerda que não tem para a direita, você tem um ponta com o pé certo, questão física, gente, o cara tem um pé direito, ele vai driblar mais para o fundo, para a direita. O Zeca é um lateral destro, que tem a base toda do lado direito, o lado contrário de onde ele está sendo driblado. Se ele tem a perna esquerda, ele vai acompanhar o drible, porque está de frente. O Zeca, de frente, pende para a esquerda. O Berola, com a direita, pende para o fundo, só que o Zeca não tem a perna esquerda. E aí, marcar o fundo com o Zeca como lateral não dá. E o Neto Berola dá um sufoco, parte para dentro, consegue chegar e o Vasco quase toma um gol de empate. Vem o segundo tempo, sai o Michel, não sei se por lesão, acho que não, acho que o Marcelo Cabo enxergou que o Michel estava atrasando. Ele coloca o Figueiredo, traz o MT um pouco mais para trás e o MT faz o time subir de produção, porque é um jogador que tem uma qualidade boa de saída de bola. O time perde na questão de pegada, porque o MT não tem essa pegada toda, mas tem qualidade, enxerga, arma o jogo melhor vindo de trás, é uma opinião que eu tenho. Acho que é um jogador talentoso, um jogador que tem qualidades, mas ainda muito sem intensidade para jogar um pouco mais à frente. Vindo de trás, ora pela lateral ou até como segundo volante, rende muito bem. E é bom lembrar que essa posição do MT é a posição que ele saiu do futebol lá em Volta Redonda, jogando como segundo volante. E aí ele dá mais qualidade, o time consegue jogar um pouco melhor, o Figueiredo mais agudo pela esquerda entra bem no jogo, consegue, mas o Vasco é muito pífio no terço final, na tentativa de definir, sempre errando nos contra-ataques, Gabriel Peck tomando decisões erradas, o próprio Figueiredo, próximo da área, toma decisões erradas, e o Vasco não consegue fazer o segundo gol.
poderia ter feito o segundo gol, mas toma sufoco, passa novamente a dar a bola para o Confiança. O Confiança tem mais posse de bola, mas é um time tecnicamente fraco, é um time que depende do Neto Berola e do Hernani Brocador, não consegue trazer grande perigo ao gol do Vanderlei, em alguns momentos sim, mas tem muita posse de bola e ronda o tempo todo, o que é inadmissível. No final do jogo, são 60% de posse de bola do Confiança e 40% do Vasco. É muito pouco. O Vasco não pode contra a Associação Desportiva Confiança, com todo respeito, a Sergipe, a Aracaju, o Vasco não pode não ser protagonista. Final do jogo, o Andrei falou claramente que realmente o desempenho não tá bom. O próprio Marcelo Cabo também admitiu que traz um pouco mais de conforto, mas não traz segurança nenhuma. Porque eu não tenho. Você tem segurança que o Vasco vai conseguir fazer um bom jogo contra o Sampaio Corrêa? E olha, o Sampaio Corrêa é um time melhor que o Confiança. Vai vir mais montado, vai ser um time muito mais difícil. Depois o Vasco vai jogar fora contra o Curitiba e joga contra o Náutico em São Januário. E aí? A gente precisa somar pontos. O Vasco tem 13 pontos, precisa ter 66 para dentro do normal subir, e é incrível a gente estar fazendo conta, sem a confiança de que o time consiga finalmente quebrar um jejum de 2 vitórias seguidas. A gente não está pedindo aí um jejum de 10 vitórias seguidas, não, são 2 vitórias. Tem quase 60 dias, gente, que o Vasco não consegue ter 2 vitórias seguidas. Mas o Vasco venceu, na minha opinião, não convenceu. Alguns jogadores a gente pode destacar, como por exemplo Leandro Castan, que fez uma ótima partida novamente. Tomara que tenha o gás, a saúde para suportar esse ritmo, tem jogado em altíssimo nível. O goleiro Vanderlei também fez uma boa partida. O Andrei melhorou no segundo tempo, vindo um pouquinho mais para a direita, se posicionando numa linha com o MT, não jogando ele à frente com o Michel atrás, ele jogando numa mesma linha. Ele consegue dividir a questão de marcação e tem uma chegada melhor, mas ainda um pouco lento nas decisões, devagar nos passes, precisa ter intensidade. O Andrei tem talento, tem capacidade, mas é muito moroso com a bola no pé, mas jogou um pouco melhor. O Marquinhos Gabriel some, volta, também é um jogador que precisa aparecer mais, mas quando aparece mostra, tem talento, tem capacidade. O passe que ele dá para o MT é de um jogador que tem a capacidade, é um jogador que tem talento. O outro jogador ali talvez não conseguisse fazer aquele passe. O Marquinhos Gabriel é um jogador que está sendo mal aproveitado, talvez com um meia do lado dele, um jogador talentoso, que não é o Sarrafiore, que até entrou bem, por exemplo, no jogo contra o CRB, mas é um jogador que não tem intensidade, não tem força. É um jogador que me parece mal na parte física, não tem essa força, essa intensidade de jogo que é fundamental. Eu acho que o Sarrafiore não é esse jogador, o Vasco precisaria realmente de um jogador ali. E na frente, o Peck pela direita, volto a dizer, não gosto. O Gabriel Peck é um jogador que toma decisões muito erradas, mas meritoriamente deveria até ser mantido, porque fez um bom jogo de entrega. O Gabriel Peck, ele não se omite do jogo, mas é muito pouco, pouquíssimo para um time que veio com a ideia de ser protagonista do Campeonato Brasileiro. Precisa a direção do Vasco tomar uma medida urgente. Eu tiraria o técnico Marcelo Cabo. Cheguei a essa conclusão. Acho que o Marcelo Cabo não tem mais argumentos para fazer o time do Vasco melhorar. Infelizmente, o time não consegue render. Gente, a gente está indo para a 10ª partida. É a 9ª partida do Vasco. Qual jogo nós dissemos aqui que o Vasco jogou uma grande partida? Nenhuma. O Vasco não fez nenhum jogo bom na Série B do Campeonato Brasileiro. Perdendo, ganhando, empatando, todas as partidas o Vasco jogou mal. Quando ganhou, jogou na Bacia das Almas, ganhou ali no sufoco. Quando perdeu, perdeu sem contestação. Talvez só o jogo do Goiás, porque jogou com 10 homens a partir dos 5 minutos do primeiro tempo, com a expulsão do Bruno Gomes, mas mesmo assim, é um futebol pobre, é um futebol de transição lenta, é um futebol que não constrói jogadas, que não consegue fazer aproximação, que não consegue marcar firme, não consegue marcar nem marcação alta, nem a marcação quando ela é feita na intermediária, na espera do adversário. O Vasco é um time lento, é um time frouxo, é um time que olha o adversário jogar, enfim, é uma presa fácil para um time bom. O Vasco tem pego equipes que não são tão boas assim, principalmente as que jogam em casa. CRB até tem um bom time, teve chance, meteu 2 bolas na trave, não estava no seu dia. Hoje o Confiança mostrou fragilidade, mas se fosse um time um pouquinho melhor na parte técnica, o jogo seria ainda mais difícil. Mas é isso, venceu. Para o torcedor é o que vale. Não pode ser para a comissão técnica, que está feliz, achando que está legal, nós vencemos. Mas precisa melhorar muito, gente, porque com esse futebol o Vasco não vai subir para a Série B do Campeonato Brasileiro. E diria, hein, continua sendo ameaçado lá embaixo. Cair eu acho difícil, não vai acontecer, pelo peso da camisa, pela força que vai acontecer, mas
tem que jogar muito mais futebol. Para chegar no protagonismo, o Vasco tem que jogar muito futebol. Tá muito pouco para esse time do Vasco. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Tchau, turma.